Nosso estudo de hoje é a lição 5 do livro Opinião Espírita, que tem por título Economia Espírita. O Espiritismo abrange com a sua influência regenerativa e edificante não apenas a individualidade, mas também todos os círculos de atividade em que a pessoa respire. É assim que o Espiritismo na economia valoriza os mínimos recursos, conferindo-lhes especial significação. Vejamos o comportamento do espírita diante dos valores considerados de pouca monta. Livro respeitável. Não entregará a fome do cupim. Diligenciará transferindo-lo a companheiros que lhe aproveitem a leitura. Jornal espírita lido. Não alimentará com ele um monte de lixo. Respeitar-lhe-á valor, fazendo circular notadamente entre os irmãos entregues à faina rural, ou em núcleos distantes, ou ainda entre reclusos em hospitais e penitenciárias, sem maiores facilidades para o acesso ao conhecimento doutrinário. Publicações de qualquer natureza. Não fará com elas propósito, fogueiras sem propósito. Saberá empacotá-las, entregando-as aos necessitados que muitas vezes conquistam o pão catando papéis velhos. Objetos disponíveis. Não fará dos pertences sem uso elogio à inutilidade. Encontrará meios de movimentá-los sem exibição de virtude em auxílio dos irmãos a quem que possa prestar o serviço. Móvel desnecessário. Não guardará os trastes caseiros em locais de despejo. Saberá encaminhá-los em bases de fraternidade para recintos domésticos menos favorecidos, melhorando as condições do conforto geral. Roupa fora de serventia, não cultivará pastagem para traças. Achará meios de situar com gentileza todos os petrechos do vestuário, cobertura e agasalho, em benefício de companheiros menos quinhoados por vantagens materiais. Sapatos aposentados, não fará deles ninho de insetos, providenciar-lhe-á reforma e limpeza, passando-os cordialmente àqueles que não conseguem o suficiente para se calçarem. Medicamento usado mais útil. Não lançará fora o remédio de que não mais careça e que ainda apresenta utilidade, cedendo-os aos enfermos a que se façam indicados. Selos utilizados. Não rasgará sem considerações os selos postais já carimbados. Compreenderá que eles são valiosos ainda e ofertá-los a instituições beneficentes que os transformarão em socorro aos semelhantes. Recipientes, garrafas e vidros vazios. Não levantará montes de cacos onde resida. Empregará todos os invólucros e frascos sem aplicação imediata na benemerência para com o próximo na luta pela própria sustentação. Gêneros, frutos, brinquedos e enfeites sem proveito no lar. Não exaltará em caso egoísmo ou desperdício. Lembrar-se-á de outros redutos domésticos onde pais doentes e fatigados, entre crianças enfraquecidas e tristes, receber-lhe-ão por bênção de alegria as pequenas dádivas de amor, em nome da solidariedade que é para nós todos simples obrigação. A economia espírita não recomenda desapreço à propriedade alheia nem endossa o esbanjamento. Seja no lar ou na casa de assistência coletiva, no campo ou no vilarejo, nas grandes cidades ou nas metrópoles, é a economia da fraternidade que usa os dons da vida sem abuso e que auxilia espontaneamente, sem ideias de recolher agradecimento ou paga de qualquer espécie, por reconhecer diante do Cristo dos principais espíritos que os outros necessitam de nós, como necessitamos deles, de vez que todos somos irmãos. Ou seja, esse livro, Opinião Espírita, o Emmanuel vem convidando a gente de qual deve ser o comportamento que o espírita deve assumir. É interessante a gente começar a ver desse jeito, senão a gente vai olhar para o livro e falar, meu Deus, então eu não sou espírita, né? Porque a gente vai ler, vai ter acesso a esse conteúdo e vai falar, peraí, a partir de agora eu vou tentar realmente fazer com que aqui na minha casa, por exemplo, nada fique obsoleto, nada fique sem utilidade, porque aquilo que não está tendo utilidade para mim, para alguma pessoa pode estar sendo aí até necessário o que está faltando. E muitas das vezes é isso que acontece mesmo. A gente vai encontrar até algumas frases aí mais duras, mais radicais. Uma, por exemplo, que vem de um grande nome da nossa história, que foi o Mahatma Gandhi,
Ele falava tudo que que você tem de supérfluo, na verdade, você está roubando de outra pessoa. Quer dizer, usava de uma maneira bem, né, incisiva. Como assim eu estou roubando? A gente conseguiu entender a gravidade que ele deu a essa afirmativa, e principalmente quando a gente começa a ver os estados de penúria de mais perto e ver que às vezes é muito pouco mesmo, é uma coisa que não está fazendo a menor falta para a gente, para aquela pessoa vai ser uma coisa que vai fazer uma diferença enorme. A gente fica, meu Deus, por que eu perco tanto tempo? Por que eu tenho tanta roupa que eu poderia estar doando e não doei? Por que eu tenho tanto livro que poderia ser utilizado? Eu, por exemplo, uma vez eu conversando com os amigos, falei, poxa, eu tenho dificuldade com meus livros. Aí me falaram assim, mas você pelo menos se dedica a fazer palestra, a estar envolvido com os cursos, você precisa dos livros. Tá, mas mesmo assim, pode ser que tenha livro aqui que eu não volte a ler nunca mais. Eu precisava fazer, de repente, uma seleção dos livros para poder fazer doação e procurar o lugar certo para doar também, porque às vezes a gente, vou doar para a Casa Espírita. A Casa Espírita já tem um monte de livro doado e os livros estão lá acumulados, então às vezes não é o ideal, não é o ideal. O Emmanuel deixa aqui bem claro, né? Olha só, pessoas que estão segregadas, pessoas que, né, estão nas penitenciárias ou nos hospitais. Naquele momento você precisa ocupar sua mente com alguma coisa, se for uma coisa que realmente chame a atenção, voltada para a imortalidade, para a recuperação da saúde, claro que vai ser lido e vai ser muito bem recebido. Então vale a pena a gente começar a observar dentro da economia espírita tudo aquilo que eu estou de alguma maneira privando alguém de ter esse conhecimento. Uma vez a gente conversando sobre a informática e essa evolução tecnológica que a gente teve, é interessante porque na década de 60, na década de 70 do século passado, as pessoas não tinham acesso à rede social como a gente tem hoje, e para você ter conhecimento você tinha que gastar, e era caro você comprar enciclopédias como, por exemplo, Barça. Era muito caro, Novo Conhecer, já não era tão caro, mas ainda era caro. E eram enciclopédias que você conseguia fazer os trabalhos, pesquisar, para fazer trabalho de escola, né? Aí o que acontece? Hoje em dia, a coisa mudou, a rede social ela ensina a gente a ser mais solidário. Por quê? Porque eu tenho um HD com milhares de músicas, milhares de livros. Se esse HD queimar, eu perdi a informação toda. Agora, se eu aprendo a compartilhar, eu viro para meus amigos, eu dou de presente, faço backup, qualquer coisa, se der problema no meu, eu peço o teu emprestado. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente vai tendo, né, a segurança de que a gente vai ter aquela informação, para a gente não vai perder aquela informação para sempre. Então, essa época que a gente está vivendo, assim como a gente falava que aquela pessoa que nunca escreveu um livro, eu, por exemplo, nunca escrevi um livro, já escrevi várias matérias para jornal, mas livro não. Nunca plantou uma árvore, plantar uma árvore nós já plantamos. Agora, o que se fala é aquela pessoa que nunca fez uma postagem, nunca compartilhou um conteúdo doutrinário, né? Porque agora o compartilhamento também faz parte de você dividir. E na verdade, o que está falando aqui da economia espírita, que eu até na hora de ler o texto eu ri aqui um pouquinho, quando se fala do selo, porque o selo caiu em desuso. Hoje a gente não manda mais carta para as pessoas como se mandava na época que o livro foi lançado. Mas a gente vai pensar no tempo que a gente vai parar um pouquinho para mandar uma mensagem de aplicativo, WhatsApp ou outro semelhante, ou de Instagram, ou de Facebook, esses que a gente mais usa, aí, são os mais utilizados agora, e que a gente nem sabe se daqui a 10 anos existirão, porque tinha muita coisa que há 10 anos existia e já parou de ser usado, né? Pode ser que venha um outro mais moderno, né? Enfim. Mas a gente vai utilizando tudo, entendendo que a finalidade principal aqui do estudo de hoje é o quê? A gente está o tempo todo de olho no próximo e procurando atender de alguma maneira as suas necessidades para permitir que aquela pessoa erga a cabeça e busque o trabalho, busque cumprir a sua missão aqui na Terra. Assim a gente vai cumprindo a nossa também. Que Jesus nos abençoe mais uma vez e obrigado a Emmanuel e a André Luiz
pela reflexão.